Boa noite, queridos. Graças a Deus por estarmos aqui. Penso que até segunda-feira é bom botar o Júlio e o Rafael aqui na frente, né, para na hora que o pessoal vir aqui, depois da administração, receber aqui a oração, não esbarrar nisso aqui. Então fica aqui uns seguranças aqui na frente, aqui, ó. Pode ser o Júlio, pode ser o Rafael, o Marcos ali também, aqui, ó, na frente aqui assim, né, aquela proteção, aí a gente não fica tenso, né, direitinho. Queridos, vivendo uma vida de quebrantamento, tá bom? O tema é vivendo uma vida de quebrantamento, esse é o tema. Então, Salmos 34, versículo 18, só a parte A, fala: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Isso cabe uma profunda reflexão, não cabe, pessoal? É que tem um pouco de gente para aqui, um pouco para ali, um pouco para cá, um pouco para lá, e aí a gente não sabe para que lado olha, né? O ideal é que todos, né, se agrupassem assim, nessas duas fileiras aqui. Isso iria me facilitar. Então, isso cabe uma reflexão profunda. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então, aqueles que não têm o coração quebrantado, Deus não está perto? Cabe essa reflexão. Então, o significado dessa palavra, quebrantamento, o significado dela, o conceito dessa palavra, quebrantamento, significa, biblicamente falando, contrição. Biblicamente falando, contrição. E essa palavra, ela sugere algo que, tipo assim, esmagamento. Sabe quando está fazendo uma massa que você tem que ficar, como chama assim, sovando, que você fica sovando aquela massa. Você já viu o Pizzaulo pegando aquela massa e bate para lá e bate para cá? Vocês já viram isso? Já? Depois pega um porrete e fica assim. Então, quebrantamento traz essa definição de esmagamento, de esmagar em pedaços. Sabe quando essas pedreiras pegam aquelas rochas enormes e ali colocam uma dinamite, e quando aquilo explode, aquilo é totalmente aquela rocha de 1 tonelada, totalmente fragmentada. Então, não é fácil passar pelo quebrantamento. Jeremias já fala disso, lá no oleiro, lembram disso? Eu não coloquei aqui, mas Jeremias fala disso. Deus fala: vai lá na casa do oleiro, e Jeremias fica observando o oleiro trabalhando, né, aquele formato de vaso, e de repente o vaso não está bom, ele quebra o vaso para fazer de novo. Isso está no contexto de quebrantamento. Quebrantamento. Então, o quebrantamento, irmãos, ele é extremamente necessário para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Por quê? Porque perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Coloque isso no seu coração. Não é que Deus não queira estar perto daqueles que não se encontram nessa posição. Ele quer, mas as pessoas não querem que Deus esteja. O problema não está em Deus. O problema está nas pessoas que têm um coração duro, um coração inflexível.
Esse é o problema. Então, se você quer ser sensível a Deus, quantos aqui já pediram, Senhor, faça-me sensível à tua voz? Quantos já oraram assim, de verdade? Quantos aqui já pediram, faça-me sensível? Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso sentir a tua voz, porque eu preciso de um direcionamento para a minha vida, para certas questões, certas decisões. Então, Senhor, inclina o meu ouvido. Então, em outras palavras, você está falando, né? Eu preciso ser melhor quebrantado, que está nesse contexto de esmagamento, de amassar. E aí o processo é igualzinho a amassar a massa. É igualzinho. Ainda dá tempo de você desistir se você quiser. Quantos aqui querem ser amassado por Deus? Porque isso é a definição da palavra. É preciso ser bem maduro com relação a isso. Amém? E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando isso. Isso é a definição. Com isso, precisamos a todo momento deixar Deus nos aperfeiçoar. Trabalhar. Igual na casa do oleiro. Aqueles que está pronto, amém. Vai ser bênção. E aqueles que não está, Deus precisa aperfeiçoar. Precisa quebrar o vaso e aperfeiçoar esse vaso. Então, a todo momento a gente precisa aceitar a obra de Deus nas nossas vidas, no sentido do aperfeiçoamento, no sentido de aperfeiçoar as nossas vidas. Para quê, irmãos? Aqui eu quero trabalhar nessa palavra que eu vou trazer para vocês. Para quebrar o orgulho. Tem uma música, Quebra Meu Orgulho? Tem, Thelma? Senhor, quebra o meu orgulho? É? Sim, sabe cantar essa música, Thelma? Com certeza o Michel sabe. Cadê o Michel? Sabe cantar, Michel, essa música? Para daqui a pouco, sabe cantar? E os meninos sabem tocar? Pronto, daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho vocês vão vir para cá. Tá bom? É para isso, quebrantamento é para quebrar o quê? O nosso orgulho. É para isso. Vocês sabem que o orgulho é o pior de todos os males. Qual é o pior de todos os males? O orgulho. Isso começou antes da fundação do mundo. Isso começou com Lúcifer. O orgulho. E com isso, uma terça parte dos anjos caíram com ele. Quando Deus olha uma pessoa orgulhosa, Deus está vendo nessa pessoa a síndrome de Lúcifer. Deus abate. Ele abate. Então o orgulho, ele é o pior de todos os males. O orgulho é o pior de todos os nossos inimigos. O pior de todos os nossos inimigos chama-se orgulho. Ele é o que morre com mais dificuldade. Olha que coisa mais impactante. É o que tem mais dificuldade de morrer. O orgulho, ele morre muito lentamente. É muito resistente. O orgulho. Aí isso entra em outras questões. Quem é que está sentado no nosso coração? É Deus? Ou sou eu mesmo que estou assentado no meu coração? No trono do meu coração? Isso é para se pensar.
Quem é que tem a primazia de estar sentado nos nossos corações? Não é Deus? Mas de fato Ele está? Cada um sabe. Correto? Cada um sabe. Quem é que está sentado? É o ego, porque orgulho, na filosofia, ele é chamado de ego. Ego. É o ego que está sentado no coração. Então, a gente precisa combater assim, diariamente. Todos os dias, a gente precisa combater o orgulho que está nos nossos corações. Diariamente. Todos os dias. É como varrer a casa. É como lavar a louça. É um exercício diário. Deixar limpo. É uma profunda reflexão. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Sabe onde está isso? Está na carta de Tiago, capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. Só a parte B, o finalzinho ali. Tiago, capítulo 4, versículo 6, a parte B. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos... Como é que eu posso chamar então essa abundante graça sobre a vida dos humildes? São aqueles que têm o coração quebrantado. Está aqui, muito claro isso aqui, olha. Quem é quebrantado e quem é orgulhoso. As pessoas orgulhosas, né, se tornam oponentes. Se opor quer dizer, né, oposição. Então tem um conflito. E Deus se opõe. E quem é que ganha essa batalha? Entre Deus e o orgulhoso? Deus. É abatida. É abatida. Então, diante desse fato, precisamos examinar o nosso coração. Como é que chama o livro do pastor Nezuzi? Já leram o livro? Como é que está escrito na capa? Ah, pastor Nezuzi. Esqueceram até o título do livro. Baseado em que passagem bíblica, pessoal? Bom, depois do culto vocês vão perguntar para o pastor Nezuzi qual o livro, qual o capítulo, qual o versículo, qual o tema, e se prepare. Sobre tudo o que você deve guardar. Guarda o quê? Porque dele procede o quê? As saídas da vida. Então, como podemos identificar sinais de orgulho no coração de uma pessoa? Como é que você pode identificar sinal de orgulho no meu coração? O coração aqui é a psique. Não é esse órgão que bomba aqui. É a psique. É o intelecto, a imaginação, a memória, a razão. Isso é a estrutura da sua alma, da minha alma. Como é que você pode identificar esses sinais na minha vida? Como é que eu posso identificar esses sinais na sua vida? Ou como é que podemos identificar esses sinais nas nossas vidas? Eu vou dar aqui 1, 2, 3, 4. Vou dar 5 exemplos. Só 5. São muitos exemplos. A pessoa fica muito magoado ou muito magoada quando outras pessoas são promovidas em vez dele ou em vez dela. Magoado, chateado. Por que eles foram promovidos e eu não fui? Ele não se alegra, ele não compartilha com a alegria daquela pessoa. Pelo contrário. Isso é fato. Essas 44 pessoas saiu na televisão, isso é matéria.
que ganharam na... Como é que chama, pessoal? Quem jogou aqui? É o que mesmo? Como é que chama? É da Mega Sena? É Mega Sena? Da Marimex. É uma empresa de logística aqui, em Santos, na Vila Matias. 44. Todos foram convidados a participar do bolão. Todos, de faxineiro a executivos. E o que foi que aconteceu? No domingo à noite, eles foram informados que ganharam. Esse grupo ganharam. E no dia seguinte, aqueles que não quiseram fazer parte, ficaram tão revoltados que colocaram os telefones e os nomes de algumas pessoas nas redes sociais. Chama-se o quê? Isso é fato. Orgulho. Isso é orgulho. Não tem humildade. A ponto, isso eu li a matéria, das pessoas nas redes, né, chamar a atenção de quem estava fazendo isso para que tirasse aquilo das redes, porque estavam colocando a vida das pessoas em risco. Orgulho. E eu fiquei pensando, será que tem algum cristão que fez isso? Então, quando você identifica na pessoa, até mesmo dentro do nosso contexto, né? Quando você tem uma posição melhor, colocada por Deus, dentro do reino de Deus, tem pessoas que não ficam felizes com você, porque ela pensa que deveria ser ela e não você. Ela pensa que ela deveria estar ocupando a tua função. O fato é que quem determina quem vai ocupar é o Espírito Santo de Deus, e o pastor apenas confere. Só isso. Quando você identifica assim, fica satisfeito com os elogios. A pessoa fica satisfeita com os elogios, mas se deixa abater ao mesmo tempo pelas críticas. Isso é orgulho. Os elogios, está tudo ok. Agora, quando você faz uma crítica, a pessoa se abate, a pessoa se arma contra você, e são sinais de orgulho que está no coração dessa pessoa. E não sou eu que estou falando, é a psicologia que define assim. Não aceita ser corrigido, não aceita ser disciplinado. Isso é orgulho. Tem dificuldade de aceitar os seus erros, tem dificuldade de pedir perdão. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Você tem dificuldade de aceitar os seus erros? E considera que não precisa de arrependimento, considera que não precisa de mudança. Isso é orgulho. Essa pessoa nunca vai experimentar o quebrantamento. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Perto está. Porém, ele se opõe aos orgulhosos. De que lado você está? De que lado nós estamos? Isso é para mim. Isso é para você, isso é para nós. Isso é para o povo de Deus. Apesar do quebrantamento ser uma obra de Deus, do Espírito Santo de Deus, ela exige também a nossa participação. Então é mútuo. É um trabalhar mútuo. Deus trabalhando na minha vida, mas eu também cooperando com o Espírito Santo de Deus nessa obra de quebrantamento. Então existe uma cooperação. Não é só Deus trabalhando. Você também precisa querer. Você precisa também dar legalidade para Deus trabalhar. Isso é muito interessante, porque quando a gente vem trazendo esses assuntos, e a gente começa a correlacionar essa questão do quebrantamento, e trabalhando essa palavra orgulho,
Então não tem como você não pensar em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Para quem é essa mensagem? É para quem está lá perdido? Para quem é? É para nós. Estou à porta e bato. Se você abrir, quem é então que está lá dentro? São os quebrantados ou são os orgulhosos? Lá tem o nome da igreja. Ele está falando para uma igreja de pessoas orgulhosas. E se você ler o texto, você vai ver quais são as consequências. São catastróficas. Às vezes a gente se questiona, Deus, por que dessa pessoa está assim, vivendo assim? Às vezes a pessoa tem essa questão do orgulho e não admite. Então, eu quero aqui passar para vocês, tem vários passos, mas eu quero passar apenas 3 passos que precisamos dar para o desenvolvimento do quebrantamento da nossa vida. Amém? Eu trouxe isso como introdução e eu quero pensar com vocês bem rapidamente 3 passos que precisamos dar para o desenvolvimento do quebrantamento em nossa vida. 3 passos. O primeiro passo, você repita comigo: aproximar-se de Deus. Esse é o primeiro passo. Aproximar-se de Deus. Amém? Então, vamos, Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Esse é o primeiro passo. Então você tem que fazer o quê? Se aproximar-se de Deus. Ah, pastor, mas como é que eu posso me aproximar-se de Deus? Pela oração e pela leitura da palavra. São 2 passos aqui. Então o primeiro passo é o quê? Aproximar-se de Deus. E quais são as 2 ferramentas que você vai usar? A oração e a palavra. Você tem orado? Tem orado? Tem orado mesmo? Ou você só tem pedido? Não, eu vou orar. Aí você chega lá, Senhor, com licença que eu vou abrir aqui a minha lista de pedidos. É como se você fosse, do ponto de vista alegórico, para um mercado. E você vai passando pelas prateleiras, olhando na lista e colocando na sua cesta as coisas que você precisa. Como se Deus fosse prateleiras cheio de objetos de consumo, onde você passa e vai pegando. Senhor, a minha lista é essa aqui, olha. Então eu preciso disso. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, acabei de orar. Isso é uma oração? É uma oração? Mas esse tema oração, ele é muito oportuno e a gente pode pensar isso. Numa outra oportunidade, a gente pode trazer uma palavra sobre oração. Os princípios, né? Os elementos da oração. Então, se faz necessário, então, construir um relacionamento de intimidade com Deus, é necessário. O quebrantamento passa por isso. É a construção de um relacionamento com Deus através da oração e através da palavra. É assim que eu vou me aproximando de Deus. É assim. Não tem como se aproximar-se de Deus se não for por esses meios. Não tem como você construir um relacionamento com uma pessoa se você não se aproximar dessa pessoa. Mas para você se aproximar, você tem que construir o quê? Diálogo com essa pessoa. Não é assim? Literalmente falando? Então, a Bíblia diz que Jesus escolheu 12 apóstolos, dentre muitos discípulos. Jesus tinha muitos discípulos que seguiam a ele, mas ele escolheu 12 apóstolos,
para estarem com ele constantemente. Os 12 tinham uma vida de intimidade com o Senhor Jesus. 24 horas, 360 dias por ano. O calendário judaico não é 365, é 360 por ano. Diariamente, construindo um relacionamento com o Senhor Jesus. Está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 14. Só a parte A. Então designou 12 para estarem com ele. Ele escolheu 12. Só a parte A. De Marcos, capítulo 3, versículo 14. Para estar com ele. Tinha mais discípulos? Tinha. Mas só 12 estavam com ele. Só 12 tinham o privilégio de tomar café com Jesus. Só 12 tinham o privilégio de serem ministrados. Depois que Jesus ministrava a multidão e chegava em casa, eles falavam: mestre, nós não entendemos uma parte daquilo que você falou. E Jesus fala: para os outros não, mas para vocês eu tenho o maior prazer em explicar para vocês o que significa aquilo. Isso é intimidade. A intimidade faz com que Deus revele segredo, faz com que Deus compartilhe os segredos do coração de Deus para você. Você quer privilégio maior do que esse? Sabe quando Sodoma e Gomorra recebeu uma sentença de juízo de Deus? Lembram dessa passagem? Em Gênesis. E Deus falou: poderei eu ocultar alguma coisa ao meu amigo Abraão? Ele precisa saber o que vai acontecer. E Deus fica com Abraão, e os dois vão conversando. E os anjos já estão lá na casa do seu sobrinho à noite, para cumprir a ordem, para cumprir a sentença. E Abraão foi o único ser humano que Deus abriu o coração e compartilhou: olha, essa madrugada Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Esse privilégio é para quem tem intimidade com Deus. Posso ouvir um amém? São benefícios. Deus abriu o coração para você e falar o que é que Ele vai fazer, o que é que vai acontecer. Isso é para intimidade, que se conquista com oração, com leitura da palavra de Deus. Então, não tem como haver intimidade entre duas pessoas se elas não tiverem a oportunidade de passar tempo junto. Isso é uma verdade. Se não passar tempo junto, não tem como ter intimidade. Não tem. Então a gente não pode dizer que tem intimidade com Deus se a gente não passa tempo com Deus, se a gente não investe tempo. Muitas vezes, na força da expressão, a gente fala gastar tempo com Deus, né? Gastar tempo. Eu não sei se na gramática está certo isso. Talvez sim, talvez não sei. Essa corta aqui não está. Mas investir tempo com Deus, né? Se investe tempo com Deus, então você tem intimidade com Deus. Se você não investe tempo com Deus, com devido respeito, talvez você seja uma pessoa religiosa, que em tudo está falando de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus. Mas quando você lê Mateus, você vê Jesus definindo esse tipo de pessoa. Fala, são religiosos. São cegos guiando outros cegos que vai cair no mesmo buraco. Porque o coração fala do que a boca está cheia. Isso é fato. Então, será que nós não estamos sendo religiosos? Porque ainda que você não venha nas orações de segunda e de quartas, e Deus sabe, Deus vê onde é que você está, o que você está fazendo, mas você precisa ter um tempo de oração com sua esposa, ter um tempo de oração com sua família, ter um tempo de oração a sós. Você precisa disso.
A minha filha tem um hábito de, entra no carro, ela fala, liga o rádio, pai. Então ela entra e já vai, liga o rádio. Mas hoje eu precisei dar uma assessoria para minha esposa, eu não ligo com minha esposa. Eu não ligo. Vou para lá, vou para cá, fica desligado. Mas quando eu venho sozinho para a igreja, às quintas-feiras, eu venho adorando. Eu não venho pedindo nada. Irmãos, eu já tenho mais do que mereço. Deus tem sido tão gracioso com a minha vida. Estou falando eu. Poderia botar minha família. Tão gracioso. Que eu falo, Senhor, eu não quero mais nada. Eu tenho mais do que preciso. Muito obrigado. Eu vim adorando, de lá do Guarujá até que vim adorando. E como é? Não sei. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Não tem me faltado nada, Senhor. Apesar das circunstâncias, o Senhor tem suprido a minha vida. Receba, Senhor, a minha gratidão. Receba a minha gratidão, Senhor. Graças a Deus, Pai. Estamos íntegros. Não fomos tocados por acidentes. Não fomos atacados por enfermidades. O Senhor nos guardou. Graças a Deus, Senhor. Simples. Isso é uma adoração. De gratidão a Deus. E quando vamos dormir, amém, glória a Deus, aleluias. E quando vamos dormir, ali está minha esposa, ali. Ninguém dorme sem que eu vá lá abençoar. Abençoar a Silene, abençoar a Vitória, abençoar meu filho que está lá em Portugal, abençoar a minha família, abençoar os meus amigos. Ninguém dorme, ela está ali, ó. Isso já faz anos. A Vitória vai dormir. Eu paro imediatamente o que eu estou fazendo. Ela está ali. Vai. Para. Seja lá o que for. Vamos orar. E eu, como sacerdote, assumo essa responsabilidade. De orar pela minha esposa. Abençoar minha esposa, a sua saúde, a sua profissão, as suas responsabilidades. Então isso é construir, através da oração, através da leitura da palavra, um relacionamento com Deus. E você vai descobrindo sobre a natureza desse Deus. Porque não dá para compreender Deus. A gente não tem como definir Deus. A gente conhece Deus através da palavra. A palavra revelada nos apresenta a Deus, mas Deus, Ele transcende o que está na palavra. Ele vai muito além. Muito além. E você vai descobrindo Deus. Esses dias eu estava lendo a palavra de Deus e passei por um texto que fala, né, o diabo, o vosso adversário, está ao derredor. Pedro, né? Pedro, buscando uma ocasião para atacá-los, tragá-los, etc. E eu fiquei pensando, isso é uma briga do bem contra o mal? Porque as pessoas falam isso, né? É uma briga do bem contra o mal, mas o bem vai vencer o mal, né? Por que Deus briga, né? Tem essa briga dos santos com Deus? Será que Deus não é poderoso o suficiente? Eu pensando, sabe, para aniquilar Satanás, as suas hostes. Mas a gente vai correlacionando essas questões, e o Espírito Santo de Deus, ele vai trazendo informações que é assim. Não tem como existir uma guerra entre Deus e Satanás,
Deus usando a sua autoridade, porque não vai ter guerra. Deus não é o Criador. O que é que o Criador faz com a criatura? Ele aniquila, correto? Ele aniquila. Então, como é que Deus luta com Satanás? Qual é a ferramenta? Sabe qual é a ferramenta? É o caráter. O caráter. Sabe como foi que Jesus venceu a Satanás? Com caráter. Por isso que em Filipenses, me lembro, tenho saudade, pastor Jesus, daqueles estudos de Filipenses aos domingos. Poxa, que como eu aprendi. Lembram? Aos domingos. Fala que toda boca confessará. Filipenses 2. Todo joelho se dobrará. E toda boca confessará que Jesus é o Senhor. Por quê? Para fechar aspas aqui. Por que a Bíblia diz que Deus deu um nome que é sobre todos os nomes ao Senhor Jesus? Porque Ele esvaziou-se de si. Ele esvaziou-se da sua natureza divina e assumiu a forma humana. E Ele venceu a Satanás como homem. Ele não venceu a Satanás usando a sua onipotência divina. Ele venceu a Satanás com seu caráter. E Ele foi para a cruz do Calvário. E Ele venceu a morte pelo seu caráter. Ele não pecou nem em pensamento. E ao terceiro dia Ele ressuscitou pelo seu caráter. Então Deus colocou sobre Ele um nome que é sobre todos os nomes. Ele venceu o inferno pelo seu caráter. E eu posso vencer o pecado pelo meu caráter. Você pode vencer o pecado através da sua conduta. Caráter. É assim que a igreja vence o inferno, é pelo caráter. Que passa pelo quebrantamento, que passa pela santificação, que passa pela santidade, é pelo caráter. Aí você adora, esse é o meu Salvador, que venceu a Satanás como homem, pelo caráter. Aí a gente chora, se derrama, esse é o meu Deus, esse é o meu Redentor. Então, queridos, fecho aspas, a Bíblia diz, Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso, numa palavra só, defina isso aqui, quebrantar, é quebrantamento, perto está o Senhor daqueles, né, que clama, mas se Deus está perto, é porque a pessoa está com o seu coração quebrantado. Buscar-me-eis e me achareis. Está aqui. Você vai me buscar? Tá, mas você quer me achar? Porque uma coisa é a gente buscar. Tá, mas se você não achar? As duas, estão entendendo? É buscar, mas o objetivo é o quê? Encontrar. Achar é encontrar. Você quer encontrar Deus? Você quer que a sua busca, a sua caminhada seja justificada? Você quer ser recompensado? A recompensa é quando você acha Deus. Quando me buscar de todo o coração, é um coração quebrantado. Então, dentro desse contexto da oração e da palavra, sobre a palavra de Deus, não existe quebrantamento sem a palavra de Deus. Tem
tem que ler, tem que fazer o devocional, tem que meditar, tem que refletir. Não tem quebrantamento sem a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é lida, quando a palavra de Deus é explicada, quando a palavra de Deus é estudada, e sobretudo quando ela é aplicada, os corações se derretem. Esdras, quando voltou do cativeiro, não vou botar aqui porque é muita coisa. Esdras, quando voltou do cativeiro, para a reconstrução da cidade, para a reconstrução do templo, lia-se a palavra, era ensinado a palavra, era estudada a palavra, era explicada a palavra, e você vê ali lendo Esdras, que o coração daquele povo se derretia, havia quebrantamento. Palavra, na sua essência, somente a palavra de Deus é capaz de produzir mudança na vida das pessoas. É a palavra de Deus, não é liturgias, é a palavra de Deus que muda, é o martelo. Não sei se foi o pastor Jesus que trouxe essa expressão, foi aqui do altar, é um martelo faz um pouco de tempo, que bate, quebra e despedaça. Isso é o quebrantamento. 2, para a gente, 9:32. Segundo ponto. Qual é o primeiro, pessoal? Buscar a Deus. O segundo ponto é confessar os pecados. Você busca a Deus, primeiro ponto. Segundo ponto, confessar os pecados. Então, essa foi a experiência de Isaías. Isaías capítulo 6. E ele tem aqui, eu botei aqui, então disse ele, Isaías, né? Diz assim: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É Isaías 6:5. Então você vê aqui, ele tem uma visão, ele está no templo, ele tem uma visão espiritual, ele vê o céu, o mundo espiritual aberto, e ele vê Deus assentado no seu trono, com querubins e serafins adorando a Deus, santo, 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 3 vezes, né? Está lá, santo, 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 é uma definição da Trindade: santo Deus Pai, santo Deus Filho, santo Deus Espírito Santo. Por isso, santo, santo, santo. Então ele olha, ele fala: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, ou seja, sou um pecador. Eu preciso confessar a minha culpa diante desse Deus que é santo, que é perfeito. Eu preciso confessar. E quando ele confessa, você lê o texto, Deus envia um mensageiro e pega um braseiro e purifica, numa alegoria, né, os seus lábios. E aí ele ouve Deus dialogando: a quem enviaremos? E depois que ele busca a Deus, e depois que ele confessa os seus pecados, ele fala: Senhor, eis-me aqui, eu estou à disposição. O buscar a Deus, a construção de um relacionamento, a confissão dos pecados, faz com que a gente se torne sensível à voz de Deus, sobre aquilo que Ele está pedindo para que você faça, para que eu faça, para que nós façamos, e nós vamos fazer para Ele. É para Ele. E fazemos com amor, fazemos com prazer, fazemos com alegria. Então é impossível para alguém viver uma vida de quebrantamento sem sentir a necessidade de santificação, de purificação. É impossível. Você tem que sentir essa necessidade. Aí é a minha parte, é a sua parte, porque Deus trabalha o quebrantamento, mas eu preciso também colaborar, eu preciso sentir essa necessidade da santificação, que é processual. Enquanto Jesus não vier, a gente vai passando por esse processo
de santificação. Sabe, enquanto mais perto da luz estamos, mais a gente tem percepção das nossas deficiências. Não é assim? Perto do espelho, né? Você vê traços no seu rosto. Se o creme está bem passado, se o creme não está bem passado, se o batom está bem passado, se não está, onde você precisa corrigir. Perto da presença de Deus existe a verdadeira santidade. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Vou ler para você, já está aqui. Há uma ordem bem clara para nós sobre isso, sobre essa questão da santificação. É 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aquele que te chamou é santo. Então isso aqui é uma ordem muito clara do que Deus quer para a minha vida. Se Ele é santo, então o Espírito Santo de Deus está falando, seja você também santo em toda a sua maneira de viver. Isso é a santificação. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Isso é uma ordem. Isso é imperativo. Duas pessoas não podem andarem juntas se não estiver de acordo. Pedro fala disso. Então, 1 João 1,9 fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É só confessar. Não precisa ficar praticando. Confessa. Deixa para trás. Caminha, vai adiante. E o terceiro é esvaziar-se de si mesmo. Qual é o primeiro, pessoal? Qual é o primeiro, pessoal? Eu não estou vendo. Vou perguntar aqui. Qual é o primeiro aqui, pessoal? É isso mesmo? Qual é o segundo, pessoal? Qual é o segundo? E o terceiro? Esvaziar-se. Importantíssimo. Se me aproximo de Deus, eu tenho necessidade de confessar a minha culpa. Por pensamentos, palavras, obras, ações, atitudes, tudo isso, num pacote só. Está claro, não está? Pensamentos, atitudes, obras, ações, confessar. E quando eu confesso, eu estou o quê? Me esvaziando-me. Está vendo a sequência? É assim, desse jeito. Filipenses 2, 5 a 11. Vou ler só um resuminho aqui. Filipenses 2, 5 a 11. Só um resumo. Seja a minha atitude a mesma de Jesus Cristo. A minha atitude tem que ser essa aqui. Porque Jesus esvaziou-se de si mesmo, da sua glória. Então, a minha atitude, do ponto de vista do ego. Por que eu preciso me esvaziar? Por conta do ego. Você quer matar o seu ego? Esvazie-se de si mesmo. E você mata o seu ego. Você mata o seu orgulho. Você vai matar. Então, Filipenses 2, 5, 11. Então, embora sendo Deus, Jesus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Não foi até quase a morte. Ele foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Lembra do caráter?
que Jesus venceu a Satanás pelo caráter? Lembra que ele falou para Pilatos: eu poderia pedir a meu pai que mandasse aqui legiões de anjos e não aconteceria absolutamente nada comigo. Aquele diálogo dele com Pilatos. Lembram dessa passagem da crucificação? Mas eu não vou pedir, porque eu vou vencer como homem pelo caráter. O caráter de Deus, o caráter da santidade, o caráter da integridade, o caráter da justiça. E a morte não teve poder sobre ele. No terceiro dia, ele ressuscitou. Assentou-se à direita do Pai. Por isso que Deus deu a ele um nome que é sobre todos os nomes. Isso é uma graduação. Porque pense, como é que pode Deus morrer? Deus morre? Não. Mas já que Jesus tornou-se homem, para assumir a minha culpa, não era eu que teria que morrer? E por que ele assumiu a condição de homem? Para morrer no meu lugar. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Para cancelar uma dívida que eu não podia pagar. E pelo seu caráter, o Espírito Santo ressuscitou ao terceiro dia. E Deus deu um nome que é sobre todos os nomes. Porque foi como homem. Aí, aquela parte que eu falei, todo joelho vai se dobrar no céu, na terra, debaixo da terra, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Vai confessar. Então, Jesus, ele viveu uma vida de quebrantamento. Vencer pelo caráter é viver uma vida de quebrantamento. Ele nos deixou o exemplo para que a gente siga esse exemplo. Ele esvaziou-se da sua glória, e eu devo me esvaziar-se do meu orgulho. Então, baseado nesse texto aqui, eu vou concluir. Esvaziar-se é um ato voluntário. Jesus esvaziou-se porque ele foi voluntário. Deixou a sua glória, deixou o céu, deixou a sua majestade e veio para cá, passar fome, sede, cansaço, xingamentos, perseguições. Foi um ato voluntário. Então, o texto diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo. Esvaziar-se faz parte da entrega individual. É uma entrega pessoal. O esvaziar-se é pessoal. Você precisa querer esvaziar. Você precisa desejar esvaziar-se. É voluntário. É voluntário. Esvaziar-se é abrir espaço para o novo com Deus. Abrir espaço para um diálogo, para uma comunhão, para intimidade. Mudar para algo, para patamares mais elevados. Veja que o Senhor Jesus esvaziou-se da sua divindade para tornar-se humano. Foi voluntário. Ele se fez. Esvaziar-se é ter atitude de humilhação. O versículo 8 do capítulo 2 de Filipenses diz que Jesus a si mesmo se humilhou. Ele abriu mão de seus direitos, de suas prerrogativas, ficou quieto, não se defendeu, não julgou como usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, foi usurpado pelos homens. No contexto do julgamento da crucificação. Todos aqueles processos que estão lá em Mateus, em Marcos, você vai ver a humilhação que foi. A ponto da população falar, não, troca ele por Barrabás. Barrabás é melhor do que ele.
solta Barrabás e condena ele. E ele quieto como ovelha indo para o matadouro, vencendo pelo caráter, vencendo pelo quebrantamento. Quando nos esvaziamos, estamos dando a Deus a oportunidade dele nos elevar, de nos dar uma nova graduação, degraus mais altos, ser um gigante na fé. Então Jesus, ele recebeu um nome acima de todo o nome por conta dessas reflexões aqui. Como homem, ele esvaziou-se como homem. Não há como a gente viver uma vida de quebrantamento sem o esvaziamento em si mesmo. Não tem como viver essa vida de quebrantamento. Se você não se esvaziasse de si, se nós não nos esvaziarmos de nós mesmos, não tem como viver o tema. Não tem como viver o tema, o quebrantamento para o sucesso, quebrantamento para as vitórias, não tem como. Há um preço. Fiquemos de pé, por gentileza. Michel, pode vir aqui com o pessoal, por gentileza. Eu quero que todos vocês repitam essa frase comigo para a gente orar. Amém? São 9h48. Eu quero que vocês repitam comigo, mas repitam de verdade. Repitam com sinceridade. Repita assim: o quebrantamento começa com a rendição da minha vida. Estão prestando atenção no que vocês estão repetindo? O que é se render-se? É entregar-se. Amém? Vamos lá. É abrir mão da minha vontade para que a vontade de Deus seja plenamente feita. Estão prestando atenção? Então, é uma entrega. Então, você está abrindo mão da sua vontade para que a vontade de Deus seja feita através de você. Está prestando atenção? Quando não há vazio em mim, quando não há vazio em mim, não há nenhum espaço para Deus me encher. Claro. Se o meu orgulho não me deixa esvaziar-se, como é que Deus vai me encher da sua presença? Estão entendendo isso, pessoal? Se não há vazio em mim, não há espaço para Deus me encher. Um copo que está cheio de orgulho, vai entrar o que lá? Um copo que está cheio de água, o que vai entrar nele? Nada. E quando eu não estou cheio de Deus, estou vazio do seu poder. Olha que impactante. Por isso, preciso me quebrar na presença do Pai. Para viver uma vida de quebrantamento, eu preciso me aproximar-se de Deus, preciso confessar os meus pecados e esvaziar-se de mim mesmo. Você pode aplaudir? Vamos cantar? Vamos fazer assim.